Boa tarde, gente. Boa tarde, mulheres que estão aqui com a gente nessa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês por estarem aqui, né, por tirar esse tempinho para vir falar sobre esse tema tão pertinente que é esse agosto dourado. Para quem não sabe, o agosto dourado, ele é um mês designado pela Organização Mundial de Saúde para simbolizar essa luta pelo incentivo à amamentação. Então, esse papo aqui hoje, gente, é muito uma troca, um acolhimento, né, para a gente falar também, para ter uma informação verdadeira sobre o assunto. A gente vê muito sobre o tema em rede social, muitos discursos, né, discussões sobre isso. Então, aqui a gente traz especialistas para falarem, mas também a gente incentiva muito que traga o seu caso, a sua dor, às vezes a sua dor literalmente, né, para a gente trocar aqui hoje, combinado? Não tem certo ou errado, então cada um vive a sua maternidade, então pode colocar aqui no chat, quando quiser falar é só levantar a mão aqui, né, nessa mãozinha aqui do meio. E agora eu quero convidar as nossas especialistas, a Aline e a doutora Rafa, do time de saúde, para conduzir aqui o papo. Ao longo do papo a gente tem algumas enquetes, a gente conta com a participação de vocês para responder, para embasar e aquecer um pouco mais essa conversa. Vamos lá. Bom, então, boa tarde para todas, obrigada pela presença, né? Então, nossa ideia aqui é a gente fazer um papo descontraído, né? Assim como a Paula estava comentando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação, né? Que é um tema que eu acho que tá na cabeça, né, de todas as mulheres que estão grávidas e todas as mulheres que acabaram de ter bebê, e é um tema que, né, a gente precisa falar bastante dele, porque acho que muita gente se preocupa um pouco mais com o parto, muito mais com o parto do que com a amamentação, né, e aí a amamentação é uma coisa que eu sempre brinco, né, digo que a amamentação é uma coisa que ela vai acontecer por um longo período, e o parto vai ser um evento, vai ser um momento ali único, né, que o bebê vai nascer, e aí depois a gente vai conseguir, a amamentação é uma coisa que vai perdurar um tempo maior, né? Então, eu sou enfermeira obstetra, né? Sou consultora de amamentação também, e eu estou aqui na saúde populacional da SAMI. E aí eu vou chamar, então, a doutora Rafa para ela se apresentar, e aí depois a gente continua o papo. Oi, gente, eu sou médica de família aqui no SAMI, a Rafa. Eu sou mãe do Vicente, que agora está com 3 meses, e estou muito feliz de poder estar aqui participando desse bate-papo aí com vocês. Vai ser uma troca muito legal. Então, vamos começar. Acho que a gente pode passar o próximo. Bom, então, o que é a amamentação, né? A amamentação é o ato da mãe dar o leite para o seu filho, né, do seu próprio peito, né? A mãe amamenta a criança, é isso que significa. Então, o leite materno, ele é o melhor alimento para o bebê, né? É o mais completo, é o que o corpo do bebê, principalmente o que o corpo do bebê está preparado para digerir, para conseguir absorver ali, né? Todos os nutrientes. Então, a gente diz que até o 6º mês de vida, o leite materno é a única coisa que o bebê precisa receber, né? Então, ele não precisa receber água, ele não precisa receber chá, ele não precisa receber nenhum outro tipo de alimento que não seja o leite materno, a não ser em alguns casos muito particulares, né? E que tem uma orientação médica ou, né, uma recomendação de um pediatra ou do médico de família para poder ter uma alimentação diferente do leite materno, tá? Mas são casos raros, e aí a gente precisa que o médico mesmo dê essa orientação, né? Então, no leite materno, a gente tem anticorpos, e esses anticorpos ajudam a proteger o bebê de infecção, né? A gente tem alguns estudos que mostram que bebês que são amamentados até o 6º mês, a chance deles terem algum problema, né, que precise de uma ida para o pronto-socorro é menor, né, eles vão para o pronto-socorro depois de 2 aninhos de idade ali, né, enquanto que os bebês que não mamam no peito, eles acabam
sendo mais suscetíveis, né, a essas doenças, né, vírus e bactérias. As chances de desenvolver diabetes também, né, na idade adulta, dos bebês que mamam no peito é menor. E a amamentação, ela fortalece o vínculo também entre a mãe e o bebê, né? A gente brinca, fala que alimenta os corações também. O bebezinho, quando ele nasce, ele enxerga, a visão dele é muito limitada, né? Ele não consegue enxergar muito longe. E ele consegue enxergar 30 centímetros, que é um pouco mais que isso aqui, que é mais ou menos a distância que dá do colo né, do bebê quando ele está no colo mamando ali, quando ele olha para o rosto da mãe. Ele consegue visualizar, ele consegue enxergar ali o rosto da mãe dele, porque ele está de pertinho, né? Então, isso vai fortalecendo mesmo o vínculo ali entre os dois, tá? E quais são os fatores, né, que ajudam a gente ter sucesso na amamentação? Não sei se vocês já ouviram, né, muitas histórias, a gente, né, às vezes de algum amigo, né, alguma amiga, alguma prima, uma irmã, alguém que a gente já acompanhou ali a amamentação, se já acompanha, se você, né, se vocês já tiverem essa oportunidade, né, de ver, às vezes a gente vê muitas dificuldades, né, a gente vê que a mulher passa por várias dificuldades, e então, assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que a amamentação é um processo de aprendizado, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. Por mais que a mãe já tenha amamentado um filho, né? Ela já esteja tendo o segundo filho aqui, né? É diferente. Cada bebê reage de um jeito, né? Cada bebê funciona de um jeito. Um é mais, às vezes ele demora um pouquinho mais para mamar, ele é um pouquinho mais, né? Mais sonolentinho ali. Ele é um bebê que gosta mais de dormir. Aí o outro bebê já é um pouco mais agitado, já mama mais rápido, já tem uma sucção mais eficiente. Então, por mais que já tenha, claro, né? Quanto mais a gente faz as coisas, mais a gente vai aprendendo. Então, sempre o segundo filho já é um pouquinho mais tranquilo. Mas existe essa diferença também. E para o bebê, por mais que ele durante, né, enquanto ele está ali dentro da barriga, ele já vai treinando um pouquinho esse processo, né? Então ele engole o líquido amniótico, ele chupa o dedinho, às vezes no ultrassom dá para ver, né? O bebê com a mãozinha na boca, chupando, ele já está ensaiando ali como ele vai fazer, né? Como ele vai fazer para mamar. Mas quando ele nasce, ele está vivendo uma adaptação, né? O mundo dele vira de cabeça para baixo, né? Ele estava lá dentro da barriga, de repente ele nasceu, e aí, então, ele precisa aprender essa nova tarefa, né? Ele precisa aprender isso daí. Então, tem isso em mente, que é um processo de aprendizado e que ele leva um certo tempo para se estabelecer, tá? Receber orientações, né? E apoio na amamentação é muito importante. Então, a gente tem o nosso time de saúde aqui, que sempre pode apoiar, né? Sempre pode dar essa orientação, então que seja uma referência para vocês, né? O nosso time de saúde, para poder dar essas orientações, né? Às vezes ajustar ali, ajudar a posicionar o bebê melhor, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas então ter esse apoio é fundamental. Tá? Então, isso que contribui para a amamentação. E aí, a gente, né, eu acho que quem não tem peito, como pode ajudar, né? Então, assim, a gente sempre, eu acho que uma coisa também que é bacana da gente lembrar aqui, é de pedir ajuda, assim, né? Então, a mãe que está ali amamentando, o puerpério, ele é uma coisa que mexe bastante, né? A hora que o bebezinho nasce, então tem a questão hormonal, tem a questão da nova rotina, né? A vida da mulher muda bastante também com a chegada do bebê. Então, aceitar ajuda e pedir ajuda é muito importante, tá? Então, a pessoa que pode ajudar, então aí pode ser, né, o companheiro, pode ser uma mãe, pode ser uma pessoa que a gente até contrate, uma amiga, quem puder ali ajudar. E ajuda como, né? Ajuda cuidando da mãe, porque a mãe cuida do bebê e o bebê e as outras pessoas cuidam da mãe. Né? Então, ajudar com as coisas, com as tarefas de casa, né? E pode ajudar também com alguns cuidados com o bebê, como dar banho, como botar para ninar, trocar uma fralda. Isso também fortalece o vínculo, né? Então, a gente estimula, quando a gente diz para o pai, né? Fazer ter esses cuidados com o bebê, isso ajuda bastante a criar o vínculo entre eles, né?
Então, acho que a gente pode... Rafa, quer comentar alguma coisa sobre essas questões? Eu não estava querendo te interromper, mas eu fiz aqui algumas anotações, porque tem alguns pontos bem importantes, assim, né, que você já expôs. Mas só para a gente deixar mais concretinho, que a amamentação, não só para o diabetes, né, mas são a doenças crônicas não transmissíveis em gerais. Então, obesidade, hipertensão, todas elas vão entrar. Então, amamentar é muito importante também por conta disso. E aí, das doenças infecciosas, virais, bacterianas, tem as IVAs, né? Então, diminui muito as infecções de vias aéreas superiores. E a gente também diminui muito as chances de ter dermatites, né? De pele, de couro cabeludo, rinites alérgicas, asma. Então, reduz também bastante as chances da criança ter alergia a longo prazo. Então, por isso que é tão importante a amamentação. Sobre as dicas, eu acho que é isso, a gente também precisa ser cuidada. Então, quando a gente tem ajuda e que a gente se permite receber essa ajuda, que também é muito importante, a gente não achar que só a gente vai fazer o certo. Então, alguém para ninar esse bebê, dar um banhozinho, trocar a fralda, para a gente poder fazer nossas coisas, né? Então, hoje o Vicente foi passear, eu fui no salão fazer uma depilação. Ontem eu fui fazer a unha, e assim a gente vai, cada dia a gente faz um pouquinho, mas isso é importante. Hoje ele acordou mais cedo, eu até agradeci ele depois, que era 5 horas da manhã, a hora que ele acordou, e não quis mais dormir. Então, eu já fiz yoga junto com ele, então os dois ali estavam meditando, fazendo um exercício físico logo cedo. E aí depois a babá me chegou aqui para me ajudar, já fez ele dormir enquanto eu tomava um banho, comia alguma coisa para começar o trabalho. Então eu acho que é isso, a gente ir ajustando a nossa rotina, entender que a gente vai precisar de ajuda. Eu tenho a Dazinha aqui também, que é maravilhosa, então tá sempre aqui com a minha garrafinha de água, inclusive temos dicas lá no TikTok. Vão lá. Comentem, curtam, compartilhem. Então, eu acho muito bacana essas coisinhas. Foi só isso que eu anotei. Ah, legal, obrigada. Então, vamos começar com a enquete. A gente vai fazer a pergunta e aí a gente coleta, né? As pessoas podem responder, vocês podem responder pelo chat aqui, tá bom? Então, a afirmação é a seguinte: a forma como o bebê pega o peito interfere na amamentação? O que vocês acham? A resposta, né? A gente recebeu aqui várias respostas e sim. Então, e é isso mesmo, né? A PEG ela é bastante importante. O bebê precisa se posicionar direitinho ali no peito para ele conseguir extrair o leite de forma adequada, tá? A gente tem algumas... a posição também, ela ajuda a prevenir os machucados no bico do peito, né? Vocês já devem ter ouvido falar, não sei se já ouviram, mas quando a pega não está muito legal, o bico do peito pode ficar um pouco machucado, pode ficar bastante machucado. Então, a posição ajuda a deixar, a não ter esses machucados aí, né? Então, acho que no próximo slide a gente tem aqui a forma, né? Então, é importante que o bebê, ele abra bem a boca para ele conseguir mamar, né? A gente tem essa areola, então, quanto mais da areola ele conseguir abocanhar, que a gente fala, melhor vai ser essa sucção. Então, aqui na foto a gente vê direitinho. Então, primeiro ele abre a boca, aí ele pega o peito e aí ele começa a sugar, tá? Uma dica que a gente pode dar aqui, quando a gente mexe na boquinha do bebê, assim, né, nos cantinhos, ele tem um reflexo de busca. Tudo que encosta perto da boca dele, ele acha que é peito, né? Então, para ele abrir bem a boca, a gente pode mexer no queixinho, ele vai atrás e aí ele deixa a boca bem aberta, tá? E aí... A gente pode ajudar, desculpa, Aline, Pode mas falar. a gente pode ajudar também, fazendo aquela posição do C com a nossa mão, que isso facilita também dele entrar na mamada e sempre prestar atenção ali, tá vendo? Que parece uma boquinha de peixe, então sempre com esse lábiozinho evertido, né, que ajuda bastante. É isso, virado assim para fora, né? Isso ajuda a fazer, a ele conseguir
fazer o vácuo ali para conseguir sugar, né? E aí uma coisa interessante que a gente faz, o que a gente orienta, né? A gente tenta colocar ali o bebê para mamar, se percebeu que ele não está pegando direito, se percebeu que está doendo, o ideal é a gente tirar e começar de novo, né? Então, para tirar o bebê do peito, não puxa, né? A gente sempre vai com o nosso dedinho, a gente coloca no canto da boca do bebê, aqui pela bordinha do canto da boca aqui, vai colocando o dedo um pouquinho mais para frente, aí ele acaba soltando, né? Ele às vezes pega o dedo, começa a sugar o próprio dedo, mas aí você tira ele do peito, organiza ele de novo. É importante que a barriguinha dele esteja virada para sua barriga, né? Ele esteja bem pertinho, assim. Quanto mais pertinho o bebê conseguir ficar da mãe, mais fácil vai ser para ele conseguir abocanhar a maior parte da areola ali, né? E aí aqui a gente tem algumas posições que a gente pode usar para amamentar, né? Eu acho que para bebê recém-nascido, assim, logo no comecinho, essas que a gente chama de invertida, que é essa que o bebê fica um pouquinho para trás, ela ajuda bastante, porque a gente consegue segurar, né? A cabecinha do bebê acaba ficando aqui na nossa mão e ele fica com o corpinho apoiado aqui. Então a gente fica com uma mão livre para ajudar a posicionar a mama ali na hora de fazer a pega do bebê, né? Então, como a Rafa falou, o C, a gente sempre segura a mama com a mão assim, né? Então, por baixo aqui da mama, a gente vem e segura. Nunca aquela tesourinha que a gente costuma ver, né? Muitas mulheres seguram o peito com os dedos assim. Isso atrapalha o fluxo pelos canais do peito mesmo, né? Para levar o leite até o bico. Então, nesse formato de invertida, a gente consegue segurar ali a cabecinha do bebê e ajuda também a posicionar a cabecinha dele ali, para ele abrir bem a boca, né? E conseguir acertar o mamilo direitinho, tá? E aí pode... Diga, Rafa. Não, pode terminar. Não, o que eu ia dizer é que, assim, é importante a gente sempre estar numa posição confortável, né? Então, quando for amamentar, escolhe um lugar que você se sinta bem, que você se sinta confortável. É bom estar com as costas apoiadas, é bom estar com o braço apoiado, porque o recém-nascido pesa, quase 3 quilos ali, né? Mas, com o passar do tempo, eles vão pesando mais. E aí, aquele peso ali, você conseguir segurar, né, o bebê ali, aqui no braço sozinha, às vezes cansa. Então, colocar umas almofadas, colocar um apoio para o braço aqui é importante. E o braço, ele fica, né, na posição tradicional, o braço tem que ficar bem pertinho aqui do corpo mesmo, para o bebê conseguir ficar bem pertinho da mama, tá? Apoiar bem os pés no chão também é importante, a gente não ficar com o pé balançando, porque isso sobrecarrega a coluna lombar. Então, acha um lugar. Ou se for ficar na cama, né? Bota um travesseiro embaixo do joelho também, para não ficar muito sobrecarregado. E aí encontra uma posição que seja confortável para você também. Pensar que você vai ficar ali bastante tempo, né? Principalmente no comecinho, principalmente quando o bebê acabou de nascer. Diga, Rafa. Não, isso aí acrescentar que eu acho importante também a sustentação. Então, o sutiã faz toda a diferença. E aí o que eu usava muito também no início eram uns rolinhos, umas rosquinhas, né? Que isso ajuda bastante a não ter aquele contato do sutiã com o bico, porque ele realmente fica sensível. Bom, o meu ficou machucado mesmo, foram 7 semanas de luta aqui para cicatrizar. Mas mesmo quando tem só fissura, ou mesmo com uma pega boa, a gente está iniciando ainda a amamentação, então o peito fica muito sensível. Então as rosquinhas ajudam muito. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, se possível, em casa ficar sem nada, para não também criar um ambiente muito úmido, porque é muito comum também ter cândida, né, na mama. Então, eu acho que isso também é interessante da gente falar. É uma dica que eu tive da minha cunhada e ajudou bastante. E essa questão da posição realmente ajuda muito, porque tem que malhar um bracinho, gente, para aguentar esses bebezinhos. O Vicente está com quase 7 quilos, só Jesus na causa. Imagina você ficar lá 7 quilos. Nossa, ali, não, e fazer né? os alongamentos depois da mamada, depois de ninar, né? Porque tem isso também, a gente tem que chacoalhar a criança até dormir. Então, é importante a gente cuidar aí dessa postura. Ai, bacana. Essas rosquinhas que a Rafa comentou,
ela faz, é como se fosse a gente faz com uma meia velha. Você pega a meia velha, corta o pedaço que fica ali em cima dos dedos e enrola ela. Então, ela fica mesmo uma rosquinha, e aí você coloca ela com o bico, fica bem, né? O mamilo fica bem no centro ali da rosquinha, e aí você coloca o sutiã por cima. Isso ajuda a não deixar o sutiã em contato diretamente com o peito, né? E aí, aquilo que ela falou da cândida, né? A cândida é um fungozinho que pode dar, e isso fica, o fungo gosta de umidade, né? Então, a gente até fala, se, por exemplo, tá com o sutiã tá ficando, né, molhado, precisa trocar, né? Não pode ficar ali com ele muito tempo, úmido. E até aqueles absorventes de seio, aquilo lá também tem que tomar muito cuidado. A gente, assim, nem indica que usa, né? Mas assim, sei lá, eu vou sair, vou no médico e tá vazando, não sei o quê. Eu quero colocar. Tá bom, mas presta bastante atenção e troca ele sempre que puder. Hoje tem uns que são laváveis já, que são de algodão, que é respirável, que é um pouco mais mais natural, né? Não tem todo aquele tecido sintético, né? Que tem nos absorventes comuns. Então, aquilo lá ajuda, né? Segura ali um pouquinho o leite, mas toda vez que tiver molhado é importante trocar, tá? Não deixa ficar com o bico ali molhado, porque dificulta na cicatrização se tiver algum rachadinho ali, e também propicia o aparecimento dos fungos, tá? Acho que a gente pode passar para a próxima. Tá, então, a próxima é: quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe vai ter? Mais leite ela vai produzir? O que vocês acham? O pessoal tá afiado aqui. Então, isso é verdade também, tá, gente? Conforme a mama, ela é uma fábrica de leite, né? Então, ela vai produzindo. Conforme o bebê vai mamando, ela vai produzindo. E a sucção, ela estimula, né, essa produção. Então, nosso corpo entende, o bebê tá saindo ali, eu preciso ter mais, né? Então, isso é verdade, sim, tá? Acho que a gente pode passar ao próximo. Tá. E aqui fala um pouquinho da estrutura da mama, né? Então, o leite ele é produzido ali na parte mais posterior, mais de trás da mama, né? Que é onde tem a glândula em si. E aí depois ele vai descendo até os ductos para chegar ali no mamilo, tá? As mulheres que amamentam, então, têm menos chances de desenvolver câncer de mama. Então, né? Um dos benefícios para a mãe é essa, e a amamentação ajuda a perder o peso, ajuda a voltar ao peso que tinha antes da gravidez, né? Porque o corpo usa a gordura que a gente vai acumulando, né? Durante a gravidez é muito comum, a gente acumula gordura aqui nessa parte, né? Na parte de trás aqui das costas, aqui perto né? Atrás aqui da asinha aqui que a gente tem, toda essa gordura ela fica acumulada ali para na hora de produzir o leite, né, ele usa essa gordura. Então, ajuda. E aí é importante, em cada mamada, a gente oferecer um peito diferente, né? Então, deixar o bebê esvaziar primeiro toda uma mama para depois oferecer a outra, tá? Não sei se alguém já ouviu falar, mas existe uma orientação, dá 15 minutos num peito, 15 minutos no outro. Não, então deixa o bebê mamar mesmo, esgotar aquela mama para a gente passar para. Se ele quiser mais, aí a gente passa para outra, tá? Senão, na próxima mamada, eu começo oferecendo pela mama que eu não dei na última. Às vezes, um grampinho, alguma sinalização no sutiã avisa, né? Tipo, eu dei, porque a gente fala assim, mas eu não vou lembrar que peito que eu dei. Não vai. Vai chegar uma hora que você não vai lembrar. Então, se tiver alguma forma de sinalizar, ou tem alguns aplicativos também, né, que a gente consegue marcar, então é bacana. Quer comentar, Rafa, alguma coisa? Alguma dica que você... Eu só gostei daquela imagem, talvez só para orientar as mulheres, que às vezes um dos receios são pacientes que têm prótese de mama, né?
mas aqui nessa imagem a gente vê bem que, assim, a prótese, ela vai por baixo dessa glândula, então isso não impede em nada a amamentação. Tem algumas mulheres que ficam com o bico um pouco mais sensível, dependendo de como que é feito a colocação da prótese, mas não influencia. Então, se isso for o receio de alguma mulher, só para ficar tranquila de que a gente pode amamentar normalmente. E esse negócio do peso é muito legal mesmo, porque a gente aumenta em até 600 calorias para a produção de leite, né? Então, é importante a gente ter um acompanhamento nutricional, porque tanto a ingesta de líquido quanto a nossa alimentação vai influenciar muito nessa produção de leite. Então, aí aumentar um pouquinho do carboidrato, tentar se alimentar bem, se alimentar limpo, saudável, isso vai fazer toda a diferença, e tomar bastante água. A Rafa lembrou bastante da água. A água é bem importante mesmo, né? Ela é, eu acho que a matéria-prima mais, né, que a gente precisa ter dentro do corpo mesmo para conseguir produzir leite, né? E aí a gente fala, a gente está acostumado, sei lá, uma forma da gente conseguir medir a quantidade de água que a gente está tomando é ter as garrafinhas, né? Então, quando eu encho as garrafinhas, deixo elas já cheias, ou sei lá, deixo separado, e eu sei quanto de água que eu estou tomando ali no dia, porque realmente precisa, e dá bastante sede, né, Rafa, amamentar. Eu fico com a garrafa de água o dia inteiro. Legal. Bom, então a outra questão aqui é que se o bebê deve mamar a cada 2 ou 3 horas. Vocês acham que isso é um mito ou é uma verdade? Nosso pessoal aqui tá especialista já. Realmente, tá? Não tem uma regra para amamentar, né? Hoje a gente fala muito em livre demanda, que é a gente oferecer o peito toda vez que o bebê tiver fome, né? E então, assim, às vezes o bebê, cada bebezinho vai fazendo uma rotina própria, né? E também, às vezes, essa rotina muda, né? Dependendo do estágio que ele está, do desenvolvimento, né? Então, às vezes tem bebezinho que tem dias assim que ele quer mamar mais, ele mama mais, então às vezes ele teve um salto de crescimento ali, né? Deu uma espichadinha, precisa de mais, então ele vai mamar várias vezes no dia, aí depois, mais uns outros dias, ele não mama tanto mais assim, né? Ele vai fazendo uns intervalos maiores, mas é importante a gente oferecer a mama sempre que o bebê tiver com fome, né? E como é que a gente sabe que o bebê está com fome? Ele fica bravo, né? A gente vê nessas duas fotos aí, um sinal, a mãozinha fechada, né? Então, um choro mais ardido, um choro mais desesperadinho, assim, é um sinal de que ele está com bastante fome. E o bebê, quando ele mama, quando ele está satisfeito, a tendência é que ele fique mais tranquilo. Às vezes o bebê dorme, tem bebê que não dorme logo depois, tem bebê que fica um pouco mais acordado, mesmo depois que mama, mas ele vai estar mais tranquilo, ele não vai estar nessa agitação e nesse choro mais forte, assim, não, né? Ele vai ficar um pouquinho mais sossegado ali, né? E aí eu brinco, eu falo assim, como é que a gente sabe se o bebê está mamando o suficiente ou não, né? Eu falo que o ideal seria se tivesse se o peito viesse com um pedacinho transparente, assim, escalado, né? Para a gente ver o quanto que ele foi mamando ali, mas não é assim. Mas tem um jeito, se a gente consegue olhar, a fralda é um bom sinal, né? Então, o bebê que está fazendo bastante xixi, eu brinco, falo, né? Se está saindo é porque está entrando. Então, se ele está conseguindo mamar bem, você vai perceber a fralda ali cheia de xixi, né? Então, se pega a fralda mesmo, aperta a fralda embaixo, porque essas fraldas com floco de ar, não sei o que, às vezes a gente não consegue nem ver direito, mas você pega, sente ali, você percebe que ela está pesadinha, que ela está cheia, né? Então, e aí o bebê, ele vai te dando sinais. Aos poucos, né? A gente vai conhecendo o bebê, você vai conseguindo interpretar, né? Também não é uma coisa assim, logo de cara eu já vou saber se está satisfeito, se não está. No começo você não vai saber, mas depois, com o passar do tempo, vocês vão se conhecendo melhor e a comunicação entre a mãe e o bebê, ela começa a ficar mais fluida, né? Mas vocês vão começar a se entender ali melhor.
Quer falar, Rafa, alguma coisa, trazer dessa experiência com... Isso daí que você falou no final é perfeito, a gente vai se conhecendo, porque você consegue até entender quando ele tá com manha, quando ele tá com sono, né? E aí tem a sucção não nutritiva também, que é importantíssima, mas às vezes é isso, o bebê não quer necessariamente mamar, né? Ele quer sugar alguma coisa. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. E aí eu até brinquei no chat que o Vicente até hoje enfia a mão na boca. Então, assim, ele começa a dar os sinaizinhos dele, tipo, mamãe, tô com fome. Ele vai abrindo a boquinha, já vai botando a mãozinha na boca. Aí, se você não percebe, minha filha, daqui a pouco ele pranto berreiro, fica igual nessa foto. É bastante importante isso, eu acho, né? Você falou, ó, a gente vai distinguindo quando o bebê tá com fome, quando o bebê tá com sono. O bebê, quando tá com sono, ele boceja também, né? Ele fica naquela coisa, às vezes você vê o olhinho Coça o pesado, olhinho, coça o olhinho, coça a orelhinha. né? Ele fica naquela coisa, naquela inquietação, ele não sabe muito bem o que ele quer. Lembrar que para ele tudo é muito novo, né? Principalmente, imagina, ele passou 9 meses dentro da barriga, então os primeiros 9 meses para ele, né? Tudo novidade. Então ele está aprendendo ali a se adaptando a esse mundo novo, né? Então eu acho que os 3 primeiros ele nem sabe que saiu da barriga, né? Ele ainda está ali no processo. É daqui a pouco que ele vai realizando de que ele nasceu, de que ele está no mundo, né? Então a gente tem que acolher muito, tem que prestar muita atençãozinha neles. Uma fase de dedicação, né? De dedicação, exatamente. É um momento que, assim, né? Quando a gente está de fora, é muito mais fácil a gente falar isso do que quando a gente está ali com o bebê chorando e a gente não sabe o que faz, né? Mas é tentar respirar fundo e observar, olhar para ele, assim, sabe? Tentar entender, olhando para ele, você vai, aos poucos, você vai entendendo o que ele está querendo te dizer ali. Mas eu acho que ter essa, né, esse respirar fundo e deixa eu ver o que está rolando aqui, né? Deixa eu tentar entender esse bichinho aqui. É isso. E aí, então, uma outra pergunta. Algumas mulheres produzem leite fraco? O que vocês acham que é um mito, uma verdade? O povo está bem afiado mesmo aqui. Realmente não tem leite fraco, tá? O leite, ele... cada mulher vai produzir o leite que o seu bebê está precisando ali, né? O corpo da mulher, ele privilegia o bebê, né? Então, assim, o nosso instinto de sobrevivência fala, não, quem precisa se eu tiver que escolher aqui quem que precisa de mais, o bebê precisa de mais, né? Então, se a mulher não tem uma nutrição adequada, o corpo vai tirando das reservas dela para colocar ali no leite o que o leite precisa para poder oferecer para o bebê, né? Então, por isso, até a Rafa comentou, né, um pouquinho mais no comecinho, da importância de um acompanhamento nutricional, da gente ter uma alimentação, né, balanceada, uma dieta mais natural, mais saudável, evitar os processados, né, os alimentos prontos, tudo isso vai mexer ali na qualidade do leite que você vai produzir, porque o leite ele é produzido do que tem no corpo, né? Então, o corpo vai pegando ali o que ele tem para poder fabricar, né? Então, tudo que você coloca para dentro, de uma certa forma, ele acaba fazendo parte ali né, da composição ali daquele leite. Então, é importante a gente prestar bastante atenção na dieta. E aquilo que a Rafa falou, então, a gente tem um acréscimo de 600 calorias que precisa colocar ali no dia a dia, né? Para você conseguir dar conta de produzir um leite, né, suficiente ali pro bebê. E dá fome, hein, Nini? Nossa Senhora. Vários lanchinhos da madrugada. Ah lá, já fica a dica, já deixa umas coisinhas. Depois melhora, mas nossa, eu deixava umas tâmaras, comprava aqueles chocolates sem açúcar, com coco. Tem que ser natural também, né? Mas é porque dá uma vontade de comer um docinho e dá uma fome na madrugada. Então eu já deixava tudo na cabeceira ali para não ter problema.
É bom, essas coisas, né? Eu acho que as castanhas, né? As frutas, frutas secas, essas coisas são coisas que elas dão uma saciadinha ali, elas ajudam nessas horas, né? Dessa fome. E para quem gosta de doce, quem tem essa vontade, né? O chocolate sem açúcar, essas coisas ajudam ali a dar uma. Mas se você não tem o hábito também, né? Se você já tem o hábito de comer, te fala assim, tomar cuidado para não exagerar, porque, né, você está pensando que aquilo ali tudo está, né, passando para o bebê. Mas então já fica aí a dica para deixar um lanchinho ali na madrugada. E aí a outra afirmação aqui é: o colosso é suficiente para sustentar os primeiros dias do bebê? Sim, lá. É bem isso mesmo, tá, gente? Sim, ele é suficiente. O colostro, ele é tipo um leite, como se fosse um leite concentrado, né? Se você até pega nele, ele é bem viscoso, ele até gruda, assim, quando ele seca, se você põe uma gotinha no dedo, ele gruda de tão viscoso que ele é, né? Ele é denso. E ele dá conta do recado ali nos primeiros dias, até que o leite desça, né? Então, a gente tem, geralmente, de 2 a 5 dias depois do parto, que é quando, né, o leite vai descer realmente, que a gente fala, então a mama vai ficar pesada, ela vai ficar dura, às vezes fica dolorida, chega às vezes até ficar um pouco vermelho, né? Então, essa é a descida do leite, tá? E aí, assim, enquanto isso não acontece, o colostro é o suficiente, porque o estômago do bebê é muito pequenininho, né? Quando ele nasce, imagina, no primeiro dia ele é do tamanho de uma cereja, depois ele fica do tamanho de uma noz, né? Ele vai ficar do tamanho de um ovo com 1 mês de vida, né? Então, olha lá, temos a participação especial do Vicente. Fala, oi, gente. Eu acordei. Olha lá. As bochechinhas dele, ó. Então é isso, assim, o colostro ele dá conta mesmo de sustentar o bebê, então podem ficar tranquilas que é suficiente, tá? Não precisa acrescentar nada ali, né? Achando que é pouquinho. E aí depois o leite já desce e aí já tem né? Já vai se estabelecendo ali a amamentação em si, né? O leite em si. Temos mais um. Acho que a gente passou por todas as dúvidas, né? As principais dúvidas. Então, acho que a gente tentou abordar aqui o que mais, né? Alguns pilares, assim, a amamentação é um tema muito amplo, a gente poderia ficar aqui falando por mais muitas horas, né? Mas é isso, assim, essas são as principais dúvidas. Quem tiver, né, se tiver com dificuldade, se tiver logo que o bebê nasce, né, às vezes o comecinho é mais complicado, até a gente ter a segurança, né, tipo, que ele tá mamando bem mesmo, é muito comum, né, a gente chegar, atender no consultório, mãe com um bebezinho de até 10 dias, assim, é uma insegurança muito grande ali, né, se tá dando tudo certo, acho que quando nasce a mãe, nasce o bebê, né? Nasce a mãe e vem a culpa junto, né? Mãe e culpa são sinônimos ali. Então, procure ajuda, né? Pede ajuda mesmo. A gente tem, o time de saúde está aqui para acolher nesse momento e dar todas as orientações que vocês precisarem. É isso. Estamos aqui mesmo para auxiliar, apoio. Não se cobrem tanto, não é fácil mesmo, é uma dedicação, mas é muito importante para a gente, para esses pequenos, e depois só vai melhorando. Então, assim, é uma relação que a gente vai criando dia após dia, e não tem preço, assim. Então, agora ele mama e olha, e dá aquela risadinha, e escorre aquele leitinho, você fica toda derretida, cheia de ocitocina, amando loucamente.
É uma coisinha surreal. E claro que vão existir barreiras, infelizmente, muitas mulheres não têm licença maternidade, por conta, né, do trabalho autônomo, outras têm, mas também não ajuda muito, porque são só 4 meses e a gente tem que voltar para o trabalho. Mas eu acho que vale a pena, às vezes, a gente se organizar, insistir um pouquinho, ir criando uma rotina de tirar o leite também, para já deixar estocado ali no freezer. Era outro bate-papo, né, Aline? Para a gente fazer como congelar o leite, como armazenar o leite, né? Então, de repente, a gente pode ter esse papo aí depois, porque isso é importante. Então, até para a gente também ter um pouco mais de liberdade, né? Eu estava aqui nos bastidores falando com vocês que ontem eu fui no salão fazer a unha, hoje eu fui no salão ali para fazer uma depilação. Então, às vezes, nessa correria, o bebê quer mamar, então tem ali um SOS, mas você também consegue se organizar. Enquanto um está passeando, você corre lá no salão, ou você vai lá na loja ver a roupinha que você quer, ou você vai resolver uma coisinha no mercado. Então, isso também é muito importante para a gente ir se identificando, né? Como mulher, como esposa, como profissional. Então, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, mas as coisas vão se ajeitando. E, isso aqui é bênção. Isso aqui só melhora a nossa vida. Né? Eu acho muito bacana, assim, ouvir você falar, Rafa, e essa coisa, né, de que vai melhorar. Acho que uma dica que a gente fala para as mães que estão no primeiro mês, né, fica assim, tá difícil, né, é complicado, é difícil, mas só melhora, né? Quer dizer, não sei, eu vou entrar no quarto salto agora. Depois a gente conversa. Depois mas por enquanto tá indo tudo bem. Não, mas eu digo assim, né, a mulher vai ficando mais confiante, né? O bebê também já vai crescendo um pouquinho mais, já vai interagindo um pouquinho mais também, né? Eu acho que tem gente que fala que bebezinho recém-nascido não interage, eu super discordo, porque eles interagem muito. É só você dar oportunidade, né? É só você olhar para ele e deixar ele te falar ali o que ele quer. O Vicente interagia comigo desde a barriga. Olha lá. Que eu falava com ele, mexia com ele, a gente ouvia música, lia livro, e a rotina dele tá aqui intacta desde quando ele estava aqui dentro. Então isso é muito gostoso. Hoje eu leio para ele, ele ri, ele lembra, ele se acalma com as musiquinhas. Então, nossa, gostou demais. Legal. Legal. Então vamos encerrar aqui nosso papo? Já conseguimos passar por muitos pontos, dúvidas sempre ficam e sempre surgem ao longo do caminho, mas quero agradecer quem participou aqui com a gente, esperar que quando surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, não esqueça de chamar seu time de saúde, o time de saúde está sempre ali para te apoiar, para te dar as instruções mais corretas e de como seguir, e é isso, muito obrigada. Tchau, tchau, meninas.